Olá, irmãos, olá, amigos, sejam bem-vindos a mais essa pregação online da Igreja de Cristo no ABCD. Para você que está vendo essa pregação agora, na parte da manhã, muito bom dia a todos. Para aqueles que vão ainda ver essa pregação em outro horário, em outro momento, também tenham um excelente dia. Bom, mais uma vez eu quero muito agradecer por essa oportunidade de poder estar compartilhando com vocês a palavra de Deus, ainda que por aqui, né? Ainda que por esses meios. Já se fazem quase 4 meses, né, que nós estamos fazendo pregações online por conta dessa pandemia. Então, eu sei que é uma situação às vezes um pouco desconfortável, mas que bom que a gente ainda pode usar desse recurso, né? Então, queria agradecer também, né, pelos irmãos que têm contribuído, né, com suas ofertas, com suas vidas. Até então a gente não deixou de pagar, né, nossas despesas, né, com aluguel, enfim, né. Agradecer a todos os irmãos que têm se envolvido com a vida de outras pessoas, né, se preocupando aí com as pregações, as preparações, o tempo das mulheres. Então eu agradeço a todos os irmãos, em nome do Conselho Interino, pela dedicação de todos. Também já queria aproveitar esse momento, antes de nós conversarmos, dar um feliz, parabenizar, na verdade, né, todos os pais que estão assistindo que vão assistir essa pregação. Que bom que temos um Pai Supremo, né? Então, parabéns para todos os pais. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Então vamos começar. Bom, mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguém sabe, ou alguém se lembra, né, qual foi o primeiro feito de Deus, né, o que Deus ele criou em seu primeiro dia, né, quando Deus estava criando o mundo, a criação? Alguém sabe o que ele fez no seu primeiro dia? Vou dar uns segundinhos aí para vocês pensarem, ok? Bom, para você que sabe, para você que se lembra, amém. Mas para você que não lembra, ou para você que não saiba ainda, não tem problema, porque nós vamos ver agora. Então, lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 3, o princípio. A Bíblia fala assim: disse Deus, haja luz. Então, essa é a resposta para você que falou sobre luz. A resposta está correta. Para você que ainda não sabia, não lembrava, eis aqui a resposta. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então nós já sabemos qual que é a resposta, né? Que o primeiro grande feito de Deus foi a luz, né? Ele viu que a luz era algo bom, né? E ele chamou a luz de dia. E no mais para frente, no versículo 14 de Gênesis 1, a Bíblia fala assim: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também estrelas. Deus o colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom.
passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Então, Deus ele criou a luz e também ele criou o sol para iluminar a terra, né? Essa estrela que nos ilumina hoje, né? E pensando sobre luz, né? Estava estudando um pouco sobre a questão de luz, né? E eu estou falando da luz física, ela representa a vida, né? Então, e hoje nós temos como fonte de luminosidade o sol, né? Nossa fonte de luz natural. A gente tem as outras fontes de luzes, né? Que no caso está me iluminando agora é a lâmpada, o LED do meu celular tá iluminando, mas a nossa fonte natural de iluminação para nós é o sol, né? Então o sol ele representa vida, a luz, né, representa a vida, né? Sem a luz, nós seres humanos, os seres vivos não existiriam, né? Porque a luz ela regula os nossos organismos, ela regula, ela marca, né, igual a Bíblia fala, o dia e a noite, né? Para a gente poder saber, alguns animais eles caçam à noite, né? Outros animais de dia, então o sol, né, a luz, ela determina, né? Então a luz ela é algo bom, né? Algo que representa, como eu disse, representa a vida, né? E o sol, né? O sol é que é a nossa estrela, que traz essa luminosidade da vida, né, para nós, né? É interessante falar sobre isso, né? Sobre a questão de luz que ela traz vidas. A Cileide ela tem uma planta, né? E que no vazio pequenininho. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu estou trabalhando agora no quarto, né? Então próximo à janela, eu abro a janela, tá aquele raio, né? Aqueles raios de sol iluminando lá o quarto. E eu sempre falo, poxa, mano, coloca minha plantinha aqui na luz aqui, né? No sol para poder iluminar, que ela precisa tomar sol, né? Precisa ser iluminada para ela crescer, né? E ela tem feito isso quase todos os dias. Tem vezes que ela até leva o sol não, ela leva até essa planta para tomar banho de sol, né? Aqui no nosso prédio a gente tem uma área comum, e às vezes ela desce à tarde lá para tomar sol, e ela leva a planta também, né? Eu falo que é a filha dela, estranho, né? Parece meio doido, né? Ela vai e leva o vasinho dela com a planta para tomar sol junto com ela. Mas o interessante é que essa planta, quando ela vê, ela é bem pequenininha, ela já está bem grande já, né? Porque ela tem tomado todo dia um pouquinho de sol, né? Um pouquinho de luz, ela tem recebido luz. Então, é justamente isso que eu quero falar, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre luz, mas não essa luz física, mas a luz do mundo, né? Jesus Cristo. Então, o tema da nossa pregação é Jesus, luz do mundo. Amém? Então, antes de começarmos, eu gostaria de estar orando. Senhor Deus Pai Eterno, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de poder compartilhar Suas palavras com os irmãos, com aqueles que porventura vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa me instruir aqui na Sua palavra, que o Senhor possa me dar sabedoria, discernimento, que o Espírito Santo possa me guiar, traga luz por meio da Sua palavra aqui, ilumine para os meus pensamentos, Pai, guia-me nesse tempo aqui dessa pregação, Pai, cuide dos irmãos, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Bom, então eu gostaria de estar convidando vocês para abrirem a Bíblia no livro de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Antes de lermos, deixa eu só fazer aqui trazer umas curiosidades aqui, né? João, né? O apóstolo aqui, João, quando ele escreveu
ele foi o que mais deu destaque, né, para a questão da luz, em todos os livros que ele escreveu, né? Evangelho de João, a primeira, segunda, terceira carta de João, sobre o Apocalipse também, né? Então foi tudo livro escrito por João, e ele foi o autor que mais falou sobre a questão da luz, né? A luz do mundo, Jesus Cristo, né? Então, só uma curiosidade aqui, eu vou estar lendo aqui, mas só para vocês entender o quanto que João ele destacou, quanto que ele enfatizou essa questão da luz em todos os seus livros. E assim, a luz, ela como eu disse, ela representa a vida, né? Então, João ele faz uma comparação, né, da luz como Jesus, né, sobre vida. Então, ele usa essa figura de linguagem, né, essa metáfora, né, ele faz essa comparação, né, da luz com Jesus Cristo, né, que a luz ela representa a vida, né? Então, aí ele, só no Novo Testamento a palavra luz ela se repete 73 vezes. 73 vezes. Dessas 73 vezes, 29 vezes está só nos livros, né, de João, né? Então, 23 está no Evangelho de João, né? Então a palavra luz, ela, se você contar, ela tem 23 vezes no Evangelho de João, 6 vezes nas cartas, né, que é a primeira, segunda, terceira de João, 15 vezes nos Evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Lucas e Marcos, e 13 vezes na carta de Paulo falando, e 10 vezes em Atos e 4 vezes em Apocalipse, né? Então, João ele fala bastante, ele enfatiza bastante a questão da luz, né? E, bom, dado essa curiosidade, vamos lá então para a palavra de Deus. João capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebendo a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Essa passagem aqui, né, é bem especial, e a Bíblia fala que João, e aqui no caso João Batista, né, ele veio falar acerca da luz, né? Então eu quis ler primeiro toda essa passagem aqui, e eu vou separar alguns tópicos que eu achei interessante compartilhar com todos, tá?
Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi o versículo 4, que fala que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, João está falando aqui que nele estava a vida, né? E que vida que João está falando? Será que é a nossa vida física? Óbvio que não. Ele está falando sobre a nossa vida espiritual, nossa vida em Deus, com Deus, sobre a nossa salvação. E ele fala, nele estava a vida. Ele não fala neles, ou ele não fala no plural, né? Ele fala justamente no singular. Nele estava a vida. Então, é importante a gente pensar nisso, porque não há outro caminho, não há outra pessoa, outro ser que possa nos dar vida espiritual com Deus. Somente Jesus Cristo, igual o versículo 4 fala, nele estava a vida. Nele está a vida, né? Somente em Jesus Cristo, não mais em ninguém. E fala, esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Se nós lermos aqui no rodapé, né, sobre no B aqui falando derrotaram, fala, mas as trevas não a compreenderam, né? O que Jesus está querendo, o que a Bíblia está querendo dizer com isso, né? Sobre as trevas não compreenderam, né? Eu queria um pouquinho mais para frente, virando a página aí, no João 3, a partir do versículo 19. João 3, a partir do versículo 19. Vamos ler. 3, 19. Fala assim, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, né? Então aqui, né, tá aqui a resposta, né? Quando fala a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, as trevas não a compreenderam, porque as trevas, né? E aí a gente fazer quando ele fala as trevas, faz uma analogia com o mundo, né? Com as pessoas que vivem nesse mundo, porque as não compreenderam, né? E a resposta está aqui, onde nós acabamos de ler, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, né? E não a luz. Então, muitas vezes, os homens não compreendem a luz de Jesus Cristo, porque preferem amar, preferem se dedicar às coisas das trevas, né, às coisas desse mundo, né, que nos rodeia, né? Então isso impede que a gente compreenda quem é Jesus Cristo, quem é a luz desse mundo, né? E a gente anda num caminho de trevas. Então, quando a gente anda nesse caminho de trevas, né, a gente vive uma cegueira espiritual, a gente não consegue enxergar o plano de salvação de Deus, né, porque a gente tem uma trava, né, no nosso olho, que nós não conseguimos enxergar a nossa arrogância, né, a nossa incredulidade muitas vezes, nossos pecados nos cega de enxergar a luz, né, enxergar Jesus Cristo, né, o plano de salvação dele. E ainda mais adiante, né, no versículo 6 fala, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, então João Batista, né, que vai falar sobre Jesus Cristo. Ele veio falar acerca, né, da luz, né, ele veio falar sobre Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo, de que luz era essa que ele está falando, né. Ele veio falar para que por meio dele todos crescem. E ele fala, ele propriamente, ele João, né, não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Algumas pessoas achavam que João Batista era o Messias, né, ele era
a luz do mundo, né? Mas ele fala que ele veio só como testificar, né? Ele veio falar sobre a luz e ele se rebaixa nisso, né? E ele fala no versículo 9: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. É interessante a gente pensar, né, que ele fala que estava chegando a verdadeira luz. Por que ele fala que estava chegando a verdadeira luz? Isso nos leva a crer, nos leva a pensar então que existia então uma luz que não era verdadeira, então existia uma luz que pessoas, né, que então se passavam por Jesus Cristo falando que ele era a luz. Sim, existia antes, estava dando uma lida, né, no assunto, estudando, então existiam sim, até hoje, né, existe pessoas que se auto-intitulam como Jesus Cristo, né, tanto na época de Jesus, antes e até hoje, né, pessoas que charlatões, né, que usam, né, desse pretexto para falar de Jesus, para falar sobre a luz, para enganar algumas pessoas, né. Então algumas pessoas acabam indo e essas pessoas acabam ensinando falsas doutrinas, né, de quem é Jesus. Por isso que João fala: esta era a verdadeira luz que ilumina todos os homens, né. Então a gente precisa entender, por isso que ele fala que, né, esta é a verdadeira luz, por isso que ele fala que nele estava a vida, né? Então ele sempre está jogando para Jesus, sempre para Jesus, né? Que ele é a verdadeira luz, a vida, né? Que nele, somente em Jesus. Então ele deixa muito claro, né? E João, né, no todo o evangelho, deixa também muito claro isso. Outro ponto que me chamou a atenção do versículo 10, né, que fala que aquele que é a palavra estava no mundo. Então Jesus, ele estava no mundo, né, a palavra. E no versículo 11 ele fala: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí você fica pensando, poxa, veio para os que eram seu, mas os seus não receberam, né? Poxa, como assim, né? Os seus não receberam, né? Se foi feito, né? Se Jesus veio para os seus, né? Para o povo dele, como é que o povo dele não reconheceu Jesus Cristo, né? Não reconheceu essa luz. É isso que eu penso. Poxa, será então que Jesus ele veio disfarçado? Jesus ele veio falando, né, com meias palavras, sou eu, mas não sou, né? Obviamente que não, né? Jesus, desde o começo, né, ele deixou sempre claro de quem ele era, né, porque ele veio, né? Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o Messias. Então Jesus Cristo ele sempre deixou claro quem ele era, né? Porque ele veio ao mundo, né? Mas mesmo assim as pessoas não reconheceram, não compreenderam, não viu quem era essa luz. E por que, mais uma vez, né? Eu volto a dizer, porque as pessoas não compreendem, as pessoas não enxergam quem é Jesus Cristo hoje e naquela época, né? E aí eu fiquei pensando também sobre isso, e aí eu cheguei a uma teoria, né? E aí eu vou falar de mim. Eu tava consertando um carro, né? Ontem, né? Ontem na sexta, a Celeste foi levar o pai dela, né? Para fazer o tratamento. E aí na Paulista um motoqueiro foi e levou parte do nosso retrovisor embora, né? E aí eu fui ver hoje, né? Tentar arrumar, encaixar lá, né? Passar uma fita isolante lá pra gente poder andar com o carro. E aí, beleza, né? Tô lá passando, né? A Celeste mostrou as fotos, tava desencaixado, né? A setinha que tem no retrovisor. Aí eu tô lá, né? Tentando encaixar e não consigo encaixar. Tô lá na garagem fazendo isso. Pra quem sabe onde eu moro, a garagem fica no subsolo, então lá é escuro, né? Tem um pouco de luz, mas é escuro, eu não consigo enxergar. E aí tô lá tentando, falei, poxa, eu não consigo. Eu falei, não vou tirar o carro daqui, né? Do lugar e colocar na vaga que tem a luz. Aí continuei tentando, adivinha?
Não consegui. Aí tive que tirar o carro, pôr o carro na rampa onde tem luz, né, do sol, né? E aí, em menos de 1 minuto, eu consegui encaixar lá a seta no retrovisor. Aí fiquei pensando, poxa, meu, por que eu não já fiz isso antes, né? Por que eu já não fui lá, tirei o carro, coloquei na luz e encaixava? Por quê? Teimosia. Porque eu fui teimoso, eu queria fazer as coisas no escuro, onde eu não conseguia enxergar. Fazendo uma comparação, essa analogia, né, com o que a gente acabou de ler, muitas vezes nós somos teimosos, nós não queremos ir para a luz, a gente continua fazendo, andando nas trevas, né, meio cego, sem enxergar as coisas, querendo fazer as coisas no tato, adivinhando, né. A gente não usa a luz, a gente não usa Jesus para nos guiar nosso caminho, né, dar direções para nossas vidas, né. Então, por isso que o versículo 11 fala, veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Então, quando nós temos essa atitude de teimosia, né, e continua querendo buscar as coisas desse mundo, né, isso nos impede de receber sobre Jesus, né, de chegar de quem é Jesus, né. E no versículo 12 fala assim, contudo, aos que creram, ou melhor, aos que receberam, aos que creram em seu nome, né, sobre luz, sobre Jesus, deles o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então é especial quando a gente pensa que os que creram, né, os que se permitiram ir até Jesus e conhecer sobre Jesus, sobre essa luz, fala que eles nasceram em Deus, né, que eles se tornaram pela vontade não pela vontade do homem, né, mas por meio de Jesus somos considerados filhos, né, de Deus. E então quando estou querendo dizer, quando nós permite conhecer Jesus, quando nós permite que essa luz que é Jesus nos guie e nos mostre qual é a direção, nós temos salvação, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos enxergar qual é o plano de Deus, qual que é o verdadeiro caminho, né, que devemos seguir. Eu estava, uma coisa que eu gostaria também de estar compartilhando, e de ilustrar isso que estou querendo falar, né, que eu estou querendo dizer, é que tem um documentário, algo pode ser que alguém já tenha visto, das Torres Gêmeas, né, World Trade Center, né, onde que foi derrubado, né, por dois aviões nos Estados Unidos, que isso é verídico, né, um fato, né, que não lembro qual andar que era, mas assim, tinha uma turma, umas pessoas presas, né, no local, porque quando caiu, né, quando a torre foi atingida por um dos aviões, ficou sem iluminação, né, o prédio ficou totalmente apagado, né, não tinha luz, as pessoas não conseguiam se guiar, não sabia onde que era a saída, né, e ficaram todas perdidas ali, desesperadas com tudo. E aí um homem tinha uma lanterna, né, e ele foi, ó, gente, me sigam, né, tem uma lanterna aqui, ó, me sigam, né, e aí ele foi com a lanterna iluminando, né, mesmo que uma lanterna ainda com baixa luminosidade, mas ele foi guiando essas pessoas, né, as pessoas foram acompanhando ele, né, e eles conseguiram achar a saída, né, e conseguiram sair do prédio antes que ele desapasse, né? E eu acho que foi por volta de umas 20 ou 30 pessoas, né? Um homem só, uma lanterninha pequenininha, conseguiu guiar todo esse povo, né? Então, olha a importância da luz, né? Então, a mesma coisa acontece com nossas vidas hoje, né? Com Jesus Cristo, quando nós permitimos que Jesus ele nos guie, nos mostre a direção, nós conseguimos sair daquele desespero, né, aquele sufoco,
daquela cegueira, porque Jesus ele nos caminha, ele nos direciona para a saída, ele nos direciona para a luz plena, né, que é Deus, ele nos mostra qual que é as direções, né? E muitas vezes nós acaba se prejudicando, a gente acaba se perdendo, né? Porque a gente quer tatear, né? A gente quer andar sozinho no escuro, né? Nas trevas. A gente quer, por meio do nossa força, a gente quer chegar, né? Quer fazer as coisas. A gente não consegue, né? Por mais que a gente tente, a gente não consegue. Só por meio de Jesus Cristo que a gente consegue enxergar, a gente consegue ver qual que é a nossa solução, a nossa saída. A Cileide geralmente a Cileide ela acorda de madrugada para ir no banheiro e aqui em casa a gente só dorme no breu, né, no escuro, tem que estar tudo escuro. Aqui tem uma janela blackout aqui em casa, colocamos a janela blackout também na sala, então assim, é um breu, é escuro. Então quando ela acorda às vezes no banheiro, ela precisa se guiada lá pela lanterna. Mesmo sabendo que o móvel, a cadeira, continua no mesmo lugar ali, durante a noite ele não vai sair do lugar, ela precisa, né, ainda que pouco naquela luz, mas para poder guiar ela até o banheiro ou até a cozinha para tomar água, porque ela não se perca, bate alguma coisa, né, se machuque, né, bate o dedinho na quina ali do móvel. Então, isso acontece também com nossas vidas espirituais, né, que nós permite que Jesus, a luz, né, nos ilumine e nos guie, a gente também consegue enxergar o caminho, né, por mais que seja difícil os obstáculos, a gente consegue passar, né, por ele. Então, seguindo aqui para a conclusão, né? Eu queria continuar ler novamente o 14 em diante, que fala: aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória como do unigênito, vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele o que falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebendo da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, João Batista ele dá testemunho, né, da luz, né, de quem é Jesus, que possamos também fazer isso nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, né, testemunhar sobre quem é Jesus Cristo, né, quem é essa verdadeira luz. E agora, para nós concluirmos, eu gostaria de ler Apocalipse 21, a partir do versículo 22. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Fala assim, é aqui João falando, né? Aqui João, só para contextualizar, João está falando sobre a Nova Jerusalém, né? Sobre a cidade, né? Da Nova Jerusalém. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha, irmãos, amigos, olha que fantástico, olha que sensacional essa passagem, né? Que fala que a cidade não precisa de sol
nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia, né? E quando fala Cordeiro, é Jesus Cristo, né? Então hoje nós precisamos do sol para nos iluminar, precisamos das luzes das ruas para nós podermos andar e ver as direções, mas fala que Deus está falando aqui, a Bíblia está falando, né? Que a cidade, né? A cidade de Nova Jerusalém não precisará de sol nem de lua, porque Jesus Cristo, Deus ilumina e o Cordeiro é a sua candeia, né? E mais uma vez usa novamente essa metáfora, essa figura de linguagem, né, sobre luz, né, sobre candeia, né, que Jesus é quem nos ilumina, né? E provavelmente vocês já devem ter visto o nascer do sol, né, ou pôr do sol, né? É algo assim magnífico, né? Algo assim que você olha e fala, poxa, que algo bonito, né? Provavelmente alguém de vocês já deve ter perdeu algumas horas de sono para ver o sol nascendo, o sol se pondo, né? Quando o sol tá nascendo, assim, tá aquele escuro, né? Você vê aquele brilho, né? Resplandecente, né? Aquele brilho reluzente, aquele fulgor, né? Aquele sol, né? Você não consegue nem olhar direito porque é algo tremendo, né? E a Bíblia fala que na Nova Jerusalém nós não precisaremos desse sol porque a glória, né? Porque Deus, Jesus Cristo, é quem vai nos iluminar. Então, essa passagem, né? É com isso que eu gostaria de estar concluindo essa pregação, que possamos nos apegar nessa passagem, possamos nos apegar em Jesus Cristo, a luz do mundo, né? Essa luz que nos guia, essa luz que nos dá direções para nossas vidas, seja qual área da nossa vida for. Então, que possamos perseverar em Deus, mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento que nos traz insegurança, nos traz preocupações, que possamos lembrar de Jesus Cristo, porque Ele é a luz dos homens, então Ele vai nos direcionar nossas vidas. E que possamos nos alegrar com essa passagem que fala que aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, né? Que possamos ter essa certeza, que possamos buscar a Deus para que no último dia o nosso nome esteja escrito no livro do Cordeiro, né? No Jesus Cristo. Porque nele está a vida, né? E essa luz, por mais que os homens não tenham reconhecido, mesmo que os homens, por conta do seu pecado, tenham condenado e matado, né, essa luz, Jesus Cristo, mas ela ressuscitou e por meio dela nós temos vida. Amém? Então era isso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Espero que tenham encorajado, espero que tenham levado cada um de vocês a pensar mais sobre Jesus, sobre quem sobre a vida em Deus. E a gente vai estar passando uma canção agora que fala sobre isso, e que vocês possam estar meditando nessa letra, nessa canção, e que possa tocar os corações de cada um profundamente, né? Que possamos crer em Deus, crer nessa luz e viver debaixo dela. Amém? Então era isso, tenham um excelente dia, um excelente domingo, fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Tão imensa luz raiou sobre o mundo, era a vida maior que tudo, brilhou entre nós, mostrou o seu resplendor, a
esperança pra alma em dor. A escuridão não pôde contê-la, sem medidas que todos possam vê-la. A dor não a desalentou, a morte não apagou. Ela se reergueu, ressuscitou. Foi por amor a mim que foi até o fim. Nada ocultou, nada ofuscou. Infinito é o seu fulgor, a luz reluz em tudo que há. Mas só os olhos do coração a podem contemplar. Jesus traduz o que é amar. Graças aos sons da cruz eu posso enxergar tão imensa luz. Raiou sobre o mundo, era a vida maior que tudo. Brilhou entre nós, mostrou o seu resplendor, a esperança pra alma em dor. A escuridão não pôde contê-la, sem medidas que todos possam vê-la. A dor não a desalentou, a morte não apagou. Ela se reergueu, ressuscitou. por amor a mim, foi até o fim. Nada ocultou, nada ofuscou. Infinito é o seu fulgor, a luz reluz em tudo que há. Mas só os olhos do coração a podem contemplar. Jesus traduz o que é amar. Graças aos sons da cruz eu posso enxergar. Deus disse que haja luz, por isso eu posso ver.
Deus disse que haja luz. Bom dia, meus irmãos. Queremos compartilhar a ceia com vocês nessa manhã. Que o Senhor abençoe a todos. O nosso Senhor Jesus Cristo reuniu seus discípulos antes de ser preso para a última refeição. Juntos, naquele dia, Ele ordenou que fizéssemos isso sempre para lembrar dele, do que Ele fez por nós. E o que Ele fez? Mateus 27, do 39 ao 44, fala assim: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo, eu reedifico em 3 dias, salvem-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Quando Jesus estava na cruz, os que não creram nele zombavam e o desafiavam a mostrar seu poder, salvando a si mesmo, descendo da cruz. Mas Jesus não veio ao mundo para salvar a si mesmo. Ele veio para nos salvar da culpa pelos pecados que cometemos, culpa que oprime nossa alma. Ele estava sofrendo na cruz para nos libertar da dor e da vergonha produzida em nós pelos nossos pecados. Ele se colocou entre nós e a ira de Deus, ira destinada a nós, sim, porque era o que merecíamos por pecar. O sacrifício de Jesus aplacou a ira de Deus e nos trouxe a paz. Paz com Deus, nos reconciliou com Deus. O rei Davi, no Salmo 51, versículo 4, diz: contra ti pequei, e fiz o que reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Merecemos a ira de Deus, mas por causa da cruz temos perdão, redenção, paz e alegria. Além da compreensão humana, somos livres da prisão do pecado. A Isaías 53, do 4 ao 6, diz assim: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus não desceu da cruz por amor, amor a mim, amor a você, amor a nós que éramos pecadores, miseráveis, precisando de Deus. Amor a Deus que desejava se reconciliar conosco. Jesus pagou o preço do nosso resgate, suportando a ira de Deus em nosso lugar. As pessoas que estavam assistindo essa incrível demonstração de amor diziam: se és o Filho de Deus, desça da cruz. Hoje em dia ainda há pessoas que perguntam: por que ele não desceu? Por que, se ele era o Filho de Deus? Ele podia descer, podia mostrar seu poder e calar a boca daquelas pessoas más. Eu acredito que você já fez essa pergunta. Eu já fiz. Por que ele não desceu? Lá em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz, é o que diz lá: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O mundo não conhece, não entende a mensagem da cruz. Quando eu ainda era criança e eu ouvia falar da crucificação do Filho de Deus, eu pensava: por que Jesus deixou que o crucificassem? Essa pergunta chegou até o céu, porque Deus me respondeu. O ponto é, você ainda pergunta por que ele não desceu da cruz? Ou você já conhece a resposta? No íntimo do seu coração, você sente o amor de Deus? Você sabe a razão por que ele permaneceu na cruz até o fim, até consumar a vontade do Pai?
No dia em que eu compreendi o que Jesus fez por mim, que soube porque ele não desceu da cruz, eu também soube que não poderia continuar vivendo da mesma forma. Eu não ia conseguir. Eu tinha que responder à cruz, pois a minha vida não mais me pertencia. Minha vida pertence a Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor e Salvador. E não podemos esquecer de Jesus. Por isso celebramos a ceia, porque Cristo deu a sua vida por nós, nos reconciliou com Deus. E Deus o ressuscitou. Ele vive, nosso Senhor vive, e voltará para nos levar para junto do Pai. Celebraremos a Santa Ceia até que Jesus volte. Lucas 22, do 14 ao 20. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: Tome isto e partilhe uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Agora nós vamos tomar ceia. Vamos orar juntos. Senhor Deus, obrigado pela ceia do Senhor. Obrigado pelo pão que representa o corpo de Cristo. Obrigado, Deus, pelo suco de uva que representa o sangue de Jesus na cruz, Pai. Obrigado por tudo. Nós não somos merecedores, Pai, mas somos tão gratos porque o Senhor nos amou e amou até o fim. No nome de Jesus que agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Que Cristo viva em todos nós para sempre. Amém. Amém.